Mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas em todo o país. Este número é quase 13% maior se comparado a 2019. A pandemia pode ter parte de culpa nessa estatística. Exatamente para tentar amenizar o impacto da Covid-19, o governo federal editou medidas provisórias que flexibilizam regras trabalhistas. Mas vale lembrar que flexibilizar não é liberar dos direitos dos trabalhadores. Por isso, vamos conversar agora com o advogado trabalhista Fabrício Poçocco, que fala com a gente via internet. Doutor, boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente no SP Record. Primeiro, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, né? Durante agora, esse ano, durante a pandemia, foram cerca de 160 mil processos referentes à Covid, né? Por que teve tanto processo trabalhista referente, né, à Covid, principalmente agora durante a pandemia? Doutor, boa noite. Boa noite. Numa primeira análise, a gente observa objetivamente que a questão da pandemia trouxe uma nova configuração para os direitos do trabalhador, bem como em relação à própria questão da empresa poder respeitar esses direitos. Infelizmente, o que a gente acabou vendo é um desencontro dessa situação, principalmente porque o desrespeito desses direitos tem causado vários problemas. Basicamente, a gente pode colocar três questões básicas dos motivos por que existe tanta ação trabalhista hoje, com a culpa da Covid, né? Depositando na conta da Covid, quando na verdade não é só por causa dela. Mas enfim, basicamente a gente tem aí três fatores rápidos. Primeiro, são as dificuldades econômicas que são enfrentadas pelas empresas e o grande número desses comércios que estão sendo fechados, né, que não estão conseguindo sequer pagar as verbas rescisórias do contrato de trabalho. Um segundo momento que a gente observa também é a grande dificuldade dos próprios empregados se adaptarem às novas formas de trabalho, aos novos modelos de trabalho. Por exemplo, o home office, que é tão falado agora, né? Exigem especificidades contratuais, ou seja, o contrato para esse tipo de trabalho tem que ser específico. As pessoas que fazem esse tipo de trabalho têm que conseguir entender essas novas regras, o que vem dificultando. E um terceiro momento, um terceiro fator que também é muito importante, é a questão psicológica. Porque muitas dessas pessoas acabaram perdendo emprego, acabaram perdendo pessoas, familiares durante a pandemia. E os empregadores e os empregados acabaram, nesse sentido, perdendo a sensibilidade para poder tratar esses assuntos. E isso, infelizmente, gera também uma insatisfação que acaba causando um ajuizamento aí perante o Poder Judiciário de vários tipos de demanda trabalhista. Doutor, existe algum erro que o senhor consiga apontar como mais comum, um que você tenha visto mais durante esse tempo de pandemia com relação a esses contratos trabalhistas? Sim, o que nós percebemos e acabou acontecendo, e acredito que isso vem acontecendo com vários profissionais, é que o governo federal acabou editando algumas medidas provisórias, algumas leis, para poder flexibilizar aquelas regras de trabalho, né? Então a gente fala de home office, suspensão do contrato de trabalho, redução de salário, renegociação de dívida, situação de poder recolher depois do fundo de garantia, todas essas situações. Só que, infelizmente, muitos dos empregadores acabaram não entendendo essa situação e causando diversos problemas em cumprir essas regras. A gente precisa lembrar, e é muito importante que se diga, que quando essas regras são respeitadas, quando tem registro da carteira de trabalho, definição de jornada, fixação de salário, dos benefícios, além de um ambiente adaptado, né, para esse tipo de exercício de trabalho, o convívio entre empregador e empregado se fortalece ainda mais e tende a aumentar muito a produção, independentemente da área de trabalho. Eu acho que se cada um conseguir ceder um pouquinho, esse negócio começa a ficar bacana para todo mundo. Doutor, a gente está com o tempo bem apertado, mas eu quero que o senhor comente sobre dois assuntos. A gente separou aqui, primeiro, com relação às mudanças feitas, às pessoas que tiveram a jornada de trabalho reduzida, foram cerca de 10 milhões de pessoas no país. E também exatamente com o que o senhor falou sobre o recolhimento do FGTS. Rapidamente, o que acontece é que existe hoje uma legislação específica que regula essa situação.
Então, a gente precisa objetivamente analisar esse caso. Cada empresa precisa observar o seu empregado nessa situação de redução de jornada de salário, para poder fazer com que valham todos os direitos que estão especificados. Da mesma forma, a questão do recolhimento do FGTS. Esse recolhimento do FGTS, antigamente, poderia ser feito de uma maneira parcelada até o fim do ano agora, em 6 meses. Isso podia ser resolvido. Então é importante também que se lembre isso, para que não exista aí também um problema muito sério à empresa por não respeitar os direitos dos empregados. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas informações. Daria tempo para a gente conversar muito, tem várias dúvidas, mas como o tempo é curto, eu agradeço pela participação do senhor. Tenha uma boa noite. Eu aqui agradeço a oportunidade de conversar com você e com todos os nossos telespectadores. Uma boa noite. Obrigado, doutor.